Olá, bordadeiras! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a Thay, eu sou bordadeira e professora de bordado livre. Então, se você gosta de bordado, artes manuais, de fazer as coisas com as suas próprias mãos, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal do YouTube e me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui na tela. Eu sempre compartilho muitos conteúdos legais sobre bordado e artesanato. E como vocês podem ver pelas minhas vestimentas, esfriou, graças a Deus. Eu odeio passar calor, então eu tô muito feliz com esse friozinho que chegou por aqui nessa semana. Mas com o frio, a gente tem que tomar um cuidado maior com os nossos bordados. Isso mesmo. Os nossos bordados, eles são itens de decoração, principalmente, né? Eu me especializei em bordados em bastidores, então eles são utilizados para decoração. E a gente costuma colocar muitos bordados na parede, e é aí que mora o problema. Aqui em Blumenau, a cidade que eu moro, é uma cidade muito úmida no inverno. Então, as paredes da casa, aqui no apartamento não acontece muito, mas se você mora principalmente em casa, tem que prestar bastante atenção, porque as paredes, elas soam por conta da umidade. Às vezes, realmente parece que alguém foi lá e jogou água na parede, porque escorre, né, a umidade pela parede. E se essa água, se essa umidade pega no seu bordado, ele vai mofar. Porque o bordado, ele é composto de tecido e madeira. Eu uso bastidor de madeira. E esses dois itens são itens orgânicos. Então, se pegou umidade nele, ele vai mofar. E esse mofo, ele não vai sair do tecido ou da madeira. Então, o seu bordado estragou e você não vai conseguir tirar esse mofo dele. Mas existem alguns passos que você consegue fazer para evitar que esse mofo aconteça. Eu já ensinei para vocês aqui no canal a impermeabilizar o tecido depois de fazer o bordado. Então, esse é um dos passos mais importantes para o seu tecido. Porque o impermeabilizante, passando ele tanto na frente quanto atrás do bordado, nos tecidos, ele vai evitar que o tecido absorva a umidade, a água, e assim o tecido não vai mofar. Mas é importante você repassar esse impermeabilizante pelo menos uma vez por ano. Ele não é assim vitalício, né? Então você precisa reaplicar ele. Só que o impermeabilizante é para o tecido. Porque para madeira a gente vai precisar de outro produto, que é o verniz. Você pode perceber na sua casa aí mesmo, se você tem algum móvel de madeira maciça mesmo, né? Hoje em dia eu sei que muitos móveis são feitos de MDF, mas se você tem algum móvel ou já viu algum móvel de madeira maciça, você pode observar que ele sempre é impermeabilizado. Com algum tipo de material, ele vai ter um verniz, alguma camada protetora, porque é realmente para o verniz proteger aquela madeira. E da mesma forma, aqui para o nosso bastidor, para proteger ele da umidade, a gente vai estar aplicando verniz. E eu vou ensinar como eu faço isso para vocês aqui hoje. E como eu já citei em vídeos anteriores, eu utilizo, para finalizar os meus bordados, os bastidores de madeira. Então, quando eu compro esses bastidores, eles vêm assim, como esse que vocês estão vendo, sem um acabamento, né? Não existe nenhuma camada protetora aqui que vá proteger esse bastidor. Então, quando ele chega para mim, a primeira coisa que eu faço antes de começar a bordar e utilizar ele é lixar esse bastidor. Então, a parte de dentro eu vou separar da parte de fora. E aqui já vai uma dica para vocês. Se você comprou vários bastidores de uma vez só, use um dia para invernizar todos esses bastidores de uma vez só, para não ficar tomando muito tempo da sua rotina. Cada vez que você for utilizar um bastidor, parar para impermeabilizar ele. Faz tudo de uma vez só. E para identificar os aros, eu sempre escrevia aqui dentro. Então, a lápis, eu escrevia aqui dentro do aro de dentro número 1 e dentro do outro número 1. De um outro bastidor, aqui eu escrevia número 2 no aro de dentro, número 2 no aro de fora, para identificar certinho qual aro é de qual bastidor. E por que fazer isso se eles são às vezes do mesmo tamanho? Porque mesmo sendo do mesmo tamanho, o encaixe só vai ser perfeito da sua dupla. Se você colocar esse aro de dentro em outro bastidor, ele pode ficar mais apertado ou mais frouxo, então é importante que ele fique com a duplinha correta dele. E a parte de dentro
desse bastidor, eu não faço nada com ela. Porque no meu bordado, ela vai estar escondida, ela não vai estar à mostra, ela vai estar escondida por dentro do tecido na finalização. Então, ela não tem contato com o ambiente externo. Por isso que essa parte de dentro, eu não faço nenhum tratamento nela, somente na parte de fora. E para começar, aqui na parte de fora, a primeira coisa que eu faço é lixar. Então, eu utilizo essas lixas de papel. Eu utilizo, essa aqui tá até utilizada já, eu já usei para lixar alguns bastidores. Então, eu vou lixar aqui o meu bastidor na parte de fora. Como eu moro num apartamento, eu lixo dentro do box do banheiro, porque levanta uma poeira e daí ia empoeirar aqui o meu recinto. Então, eu faço dentro do box do banheiro, porque depois é só molhar que a sujeirinha vai pro ralo. Então, eu só vou demonstrar aqui para vocês, eu não vou lixar aqui, só vou mostrar como eu faço, porque eu já fiz nesse bastidor aqui. Então, eu vou pegar um pedacinho da lixa, não precisa nem ser um pedaço inteiro desse, pode ser um pedaço menor, você pode cortar ela. Então, eu já cortei esse pedacinho de lixa aqui e agora eu vou lixar o meu bastidor, somente o aro de fora. Então, eu vou lixar aqui na parte de fora, vou lixar nas laterais e aqui na parte de dentro. Eu não vou demonstrar aqui para vocês, mas vocês sabem, né, como só passar a lixa assim, ó, né, forte, né, mas passar em todas as laterais do seu bastidor. E depois de lixar o bastidor, você vai precisar passar um paninho nele, porque ele ainda fica algumas poeirinhas nele. E eu utilizo um pano de limpeza ou algum papel toalha, mas tem que ter cuidado para não grudar pedaços do papel toalha ou penugens do tecido aqui nas farpas do seu bastidor de madeira, tá? Então, você vai pegar um pedaço de papel ou tecido e limpar esse bastidor. E falando em bastidores, sempre me perguntam marcas e fornecedores para comprar bastidores. Mas atualmente eu não tenho parceria com nenhuma loja, então eu não faço indicações públicas. Mas existem muitas lojas online que vocês podem comprar bastidores de madeira, como Mercado Livre, Shopee. É só procurar ali no Google por bastidores de madeira que vocês encontram várias opções. Dentro do meu curso Trilhando os Pontos, as minhas alunas têm uma lista com vários links para poder comprar materiais de melhor qualidade. Então, se você ainda não conhece o meu curso, eu te convido a clicar aqui no link da descrição e conhecer mais sobre o Trilhando os Pontos. Ele é um curso online para você que quer aprender a bordar. E realmente é um curso para iniciantes, você vai aprender do zero. Se você não sabe passar uma linha na agulha, você vai aprender. E o curso conta com aulas gravadas e didáticas para você aprender o passo a passo para conseguir criar os seus bordados. Lá dentro você vai aprender sobre os melhores materiais para bordar, vai aprender a criar o seu risco para passar para o tecido, bordar, finalizar e precificar o seu bordado caso você queira começar a vender as suas artes. Então não perde tempo e vem se juntar ao time das minhas fiéis bordadeiras e aprender a bordar comigo. O link está na descrição desse vídeo e também no QR Code aqui na tela. E depois de lixar o seu bastidor e passar um paninho para limpar ele, você vai envernizá-lo. E o verniz que eu utilizo é este aqui, ó. É o verniz acrílico da Acrylex. Ele é um verniz utilizado para manualidades, né? Então ele pode ser utilizado para muitos tipos de artesanato, inclusive para a madeira dos nossos bastidores. E para passar ele no nosso bastidor, eu vou utilizar um pincel escolar. Eu vou utilizar aqui o verso de um copinho para pingar um pouco do verniz que eu vou utilizar. Eu nunca pingo na própria tampa dele, porque senão gruda aqui ao redor da tampa, daí a gente fecha ali e depois para abrir é bem difícil. Então eu nunca coloco na própria tampa. E para envernizar o bastidor eu utilizo 2 grampos de roupa mesmo, ó. Então para segurar o meu bastidor. E eu vou vir aqui com o meu pincel, pegar o verniz e começo a passar no meu bastidor. Eu só passo nas laterais e no lado de fora. Eu não invernizo ali do lado de dentro, tá? Porque o lado de dentro vai ficar escondido, né, do tecido, o tecido vai cobrir e a gente não vai enxergar. Ó, agora só para invernizar também aquela parte aqui de baixo desse meu grampo, eu coloco um grampo no outro lado
para eu poder vir aqui e invernizar essa partezinha que antes estava escondida. E agora sim está invernizado a primeira demão do meu bastidor. E onde que eu vou deixar secar? Já aproveitando que eu tô aqui com um grampo, eu deixo ele preso no varal. Então eu vou lá, penduro ele no varal, coloco, né, o fiozinho, prendo o meu bastidor e deixo ele secando no varal. Eu sempre faço 2 demãos. Então eu deixo ele secando lá no varal hoje e amanhã eu pego ele novamente, faço a mesma coisa, passo mais uma demão e deixo mais um dia secando no varal. Se você consegue deixar mais de um dia, deixa lá o tempo que você conseguir, porque você não vai usar todos os bastidores, né, de uma vez só, mas talvez você precise utilizar o seu varal. Então, deixe o seu bastidor lá pelo tempo que você precisar para ele ficar arejando e secar bem o verniz dele. E o verniz, além de proteger o seu bastidor da umidade, ele também vai deixar o seu bastidor muito mais bonito. Você vai conseguir ver muita diferença depois que você invernizar esse bastidor com as 2 demãos. Você vai ver como ele fica bonito, brilhante e dá uma cara bem melhor assim para o seu bordado. Porque o seu bordado ele é uma arte linda, então ele merece uma moldura à altura. Por isso que eu gosto de tratar e deixar a moldura do meu bordado bem bonita. E é assim que eu trato os bastidores aqui do meu ateliê para deixar eles protegidos e bonitos. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou de aprender sobre o tratamento dos bastidores de madeira, eu já te peço para curtir esse vídeo aqui embaixo, é muito importante para mim e ajuda muito o meu trabalho a chegar em mais pessoas que também gostam de bordado e artesanato, assim como você. E não esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube e ativar o sininho para receber notificação sobre todos os vídeos novos que eu postar. Tchau e até o próximo vídeo!